Fala pra gente um pouquinho, então, como que vai ser esse restante de 2024, né? Esses meses aí que falta, o que que você vê aí para esse restante do ano? Primeiro, eu gostaria de fazer uma consideração, se você me permite. Sim, claro. Aqueles que acompanham meu trabalho sabem da seriedade dele, né? Desde 2017 eu tenho feito previsões coletivas a nível global. Eu tenho um canal direcionado a isso, onde eu faço vídeos semanalmente. E muito do que está acontecendo agora, por exemplo, eu avisei desde o ano passado. Então, as previsões elas são feitas com antecedência, principalmente quando a gente avalia ciclos. E como é que a gente faz esse tipo de previsão? Através da astrologia. É uma das ferramentas que faz com que a gente consiga anteceder a ciclos. E, infelizmente, o segundo semestre, a nível global, não só a nível Brasil, mas nós aqui no Brasil estamos um pouquinho mais apertados dentro dessa energia, não vai ser tão fácil. Os problemas hídricos continuará sendo a nossa maior preocupação, tanto com as secas excessivas e, consequentemente, né, questões hídricas sendo prejudicadas, falta d'água em algumas localidades, como excesso de chuvas. Hoje mesmo nós estamos, né, ainda na época de queimadas aqui no Brasil, e nós estamos vendo algo que há muito tempo nós não víamos. Eu acredito até que é a pior temporada de queimada que a gente vem vivenciando. Segundo a astrologia, primeiro que por alguns pontos. Agora, no dia 17 de setembro, nós temos um eclipse lunar parcial que vai inaugurar, né, a temporada de eclipses para 2025, por exemplo. A gente vai ter uma tônica, um trailer de como será 2025 no Brasil. E por que o Brasil ele está um pouquinho mais prejudicado agora no segundo semestre? Porque o Brasil ele é virginiano, o sol do Brasil é em virgem. E nós, com o eixo de eclipses acontecendo justamente no eixo virgem e peixes, vai trazer muitos problemas para nós brasileiros. Primeiro que nós vamos ter um comprometimento das safras nos anos seguintes, principalmente em 2025, e hoje já não é mais novidade. Se a gente olhar para trás um pouquinho, já no início de 2024, nós tivemos aquela grande tragédia, que inclusive foi anunciada por muitos astrólogos no Rio Grande do Sul, que não comprometeu a safra desse ano, mas vai comprometer as safras do ano seguinte. E a seca, né? O segundo semestre ele tem de ser muito rigoroso e até um tanto quanto difícil, em dois aspectos importantes, né? Nós estamos fazendo uma troca de eixo nodal. Essa troca vai finalizar o eixo Áries e Libra, que é o eixo que fala do poder. Nós estamos vendo, a nível global, uma disputa de poder muito grande, inclusive aqui no Brasil também. A gente está vendo o governo e oposição, né, guerrearem o tempo todo desde 2018. E, fora isso, questões climáticas muito acentuadas, mais voltada para a questão hídrica. Então, teremos um segundo semestre mais arrastado. Eu já posso, né? Inclusive, já fiz esse anúncio nas minhas redes sociais sobre uma crise financeira global que nós vamos vivenciar, isso já agora no segundo semestre de 2024, então tem uma bolha para estourar. Isso tudo tem um porquê, tá? Não são visões aleatórias, a base de muito estudo dentro da astrologia, numerologia e, obviamente, também o baralho cigano. Nós estamos com o trânsito de um planeta que acontece a cada 250 anos, terminando agora. Esse planeta ele entrou em 2008, no signo de Capricórnio, foi onde estourou a bolha imobiliária, e ele está encerrando o ciclo nesse signo agora, até 20 de novembro de 2024. Que eu acredito que o fechamento desse ciclo vai trazer novamente uma outra crise financeira global. Então, assim, todos aqueles que estão nos ouvindo agora devem ter principalmente atenção a uma questão. Nós estamos num período astrológico tão desafiador que o melhor que nós podemos fazer nesse momento é olhar para nós, para a nossa vida. Economia doméstica, cuidar das emoções. Nós vamos ter um surto psicótico, um surto de doenças emocionais bem significativos, principalmente 2025, 2026.
E isso vai trazer, né, muito problema para várias pessoas no mundo inteiro. E, como eu disse, principalmente para nós brasileiros. Nós vamos ter quase que uma pandemia de doenças emocionais. Burnout, depressão. Obviamente, isso pode ser agravado por questões financeiras e também pelas fake news desenfreadas. Porque quando a gente fala em fake news, nós pensamos apenas nos famosos, nos influencers, nos políticos sendo atingidos. Mas a gente está com um ambiente energético que favorece, inclusive, fake news vindo da própria família. Pessoas sendo acusadas por membros familiares de ter dito isso ou aquilo. Muitos problemas dessa ordem, muita intriga entre as pessoas, né? Muita gente destilando ódio, isso no trânsito, no supermercado, dentro de casa. Então, nós estamos num período muito quente. Não é só a terra que está pegando fogo, né? As emoções estão também acaloradas. E a gente está tendo ativações astrológicas que mexem com as águas dos mares, as águas dos rios, o excesso ou a falta delas, mas se a gente pensar em águas, também podemos falar das águas emocionais. Afinal, as emoções elas estão totalmente ligadas ao elemento água. Nosso corpo é 90% de água, 95% de água. Então, nós também poderemos ser atingidos, né, por esses tsunamis emocionais, se assim posso colocar. Sim. Ô, Sara, e quando se faz uma previsão, por exemplo, para o Brasil, ela pode ser mudada até acontecer ou não tem como mudar? É aquilo e aquilo mesmo? Então, pessoas sérias, né, que trabalham com bases e ferramentas, como eu citei, nós acreditamos no seguinte: você imagine que o céu está tocando uma música, né? O ritmo que a gente vai dançar, como a gente vai dançar, depende de nós. Olhando para a realidade hoje, que a astrologia, ela traz prognóstico. Por que o prognóstico? Muitas vezes uma pessoa é muito mais atingida do que outra, porque depende de como nós estamos vivenciando. Sendo que nós estamos olhando para o lado hoje e a gente está vendo um Brasil em chamas, literalmente, mas não só o fogo físico. São pessoas muito acaloradas por causa de ideologias políticas, são pessoas perdendo o controle, né, desrespeitando outras. Na realidade, né, dizer que a gente pode mudar ou evitar alguma coisa só na nossa vida pessoal, no coletivo não. Sei. E a questão da gente ter uma outra pandemia, né? Você previu a que a gente teve em 2020, a gente ter uma outra de parar tudo, isso pode acontecer? Olha, eu vou ser bem franca com você. Questões como saúde pública serão a tônica nos próximos 2 anos. Nós poderemos, sim, ter inclusive um retorno da própria Covid-19, infectando muitas pessoas e até levando algumas, mas tem muita gente despreparada, anunciando na internet coisas absurdas, sabe? Uma pandemia maior do que a da Covid agora, que vai levar 1/3 da população mundial. Isso é fake. Isso é fake. Nós vamos ter que lidar com situações de saúde pública, epidemias. Então, uma nação pode ter um problema maior com uma doença, outra nação com outra doença. Então, nós poderemos ter muitos surtos, hospitais lotados. Eu acredito, inclusive, que o segundo semestre vai trazer, sim, problemas de saúde públicas bem acirrados, principalmente para crianças, e relacionados ao trato respiratório. Não necessariamente uma doença viral, mas o maior número de internações por intoxicações, alergias, envenenamento, tanto do ar, a gente está vendo isso acontecer, inclusive, né? O ar poluído, quanto também das águas. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado maior com a saúde pública, sim, mas uma pandemia que a gente precise parar, fechar tudo novamente, não nesse momento. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, porque existem estudos
que trazem, né, a possibilidade de a cada 100 anos uma grande pandemia acontecer, mas isso é até natural se pensar. Uma coisa que eu quero desmistificar aqui, e quero que você aí do outro lado que esteja nos ouvindo, dê um pouquinho de atenção. Nós não estamos vivendo um período apocalíptico, pelo contrário, tá? Nós estamos colhendo, né, o quanto nós oferecemos à nossa terra. Imagine você que nós estamos só usufruindo. Estamos aumentando em população e óbvio que chega um momento em que a gente tem que parar e revisar as nossas ações para tomar atitudes, né, para poder se prevenir, se precaver. Cientificamente, nos dias atuais, é possível saber quando vai chover, quanto vai chover, se é perigoso ou não. Então, nós temos a ciência trabalhando. Infelizmente, muitas pessoas estão propagando fake news, muitos charlatões, né? Por exemplo, todos os dias me perguntam, Sara, é verdade que vai ter um tsunami no Rio de Janeiro que vai derrubar o Cristo Redentor? Não, gente, nós não teremos um tsunami no Rio de Janeiro. Nós vamos ter muitos alagamentos, sim, como nós sempre temos, região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, certo? O Rio Grande do Sul, será agora que vai viver algo semelhante ou perto do que vivemos esse ano? Não, mas em algumas áreas ainda vamos ter no final do ano, né, no verão, enchentes e alagamentos, como sempre houve. Mas o porquê que isso está aumentando? Primeiro que a energia está favorecendo, tá? E vai continuar favorecendo, certo? Pelos próximos 2 anos. Segundo que nós crescemos. Então, áreas que antigamente serviam para escorrer a água, hoje são áreas que cresceram, que nós construímos, né? A gente constrói desenfreadamente. O governo, não estou falando desse governo, os governos anteriores, inclusive esse governo, ainda não mostrou nenhum plano de construção que possa diminuir o problema, e nós estamos vivendo ativações astrológicas que está cobrando de nós, principalmente, a responsabilidade coletiva. Não adianta pensar dessa maneira, eu estou seguro. Se o seu vizinho não estiver seguro, nenhum de nós estará. Isso a nível local, no seu bairro, na sua cidade, nacional e mundial. Nós estamos num período que, se nós não nos dermos as mãos e um ajudar o outro, nós vamos pagar com as consequências, diretas ou indiretas. Né? O exemplo que eu disse, a enchente do Rio Grande do Sul, as secas demasiadas, os problemas hídricos que nós estamos vivendo, vai trazer uma crise alimentar. Alta dos preços, falta de alguns produtos, né? Então, mesmo nós que não estávamos lá no Rio Grande do Sul, mesmo nós que não estamos em áreas que estão assim sendo atingidas diretamente pela seca, nós vamos pagar direto ou indiretamente pelo que está acontecendo. Na realidade, o que está sendo cobrado de nós é responsabilidade.